はい、皆さん改めておはようございます。本日は、これからの教団ということで、テーマをいただいて、総長先生の方から、ポルトゲーズでお話をしてくださいということになってますので、申し訳ないですけれど、そのようにさせていただきます。はい。Bom dia a todos. Eu recebi essa oportunidade hoje, de junto com os senhores, refletir um pouco a respeito desse tema, que seria traduzido então como a nossa comunidade budista daqui para frente, Como é um tema, na verdade, bastante complexo, porque eu acho que mais do que uma palestra, esse tema, na verdade, é um próprio assunto, que é um desafio para nós, todos nós que somos adeptos, ou sejamos monges dessa tradição budista, que temos que ter, então, em mente esse desafio daqui para frente, como sendo um grande caminho para a gente seguir, Só que, como eu recebi essa oportunidade, então eu gostaria de colocar algumas ideias e espero que seja produtivo, que a gente possa estar refletindo em cima disso. E hoje, depois à tarde, teremos também um momento de discussão. Eu não sei se já foi definido um tema para essa discussão de hoje, mas talvez possamos levantar esse assunto também, para poder refletir juntos. E principalmente, acho que a questão mais importante é, se for definido alguma coisa, todos nós tenhamos essa conscientização de que temos que fazer a nossa parte para que a coisa aconteça, Mas, falando então em questão da nossa comunidade daqui para frente, significa que temos que falar sobre o nosso futuro. Mas não é tão simples assim, porque é uma coisa que o futuro, na verdade, é uma consequência do que nós vamos fazer agora, Então, para isso, acho que é mais importante é, primeiramente, cada um se conscientizar do que foi o passado, o que está sendo o presente, para poder construir um futuro realmente produtivo. E isso significa, então, o que a gente fez até agora, no passado. O que estamos fazendo atualmente, hoje. E com isso, refletindo em cima do que foi feito, do que estamos fazendo, observando se há erros ou acertos, temos que corrigir os nossos erros, temos que continuar os nossos acertos. No entanto, como o próprio Sojo Sensei já falou bastante hoje, que a própria sociedade está em constante transformação. Isso significa que todos nós, daqui para frente, em termos de comunidade como um todo, temos que pensar se o que nós estamos fazendo está de acordo, está, de acordo com a realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil. Bom, acredito que todos os senhores têm a conscientização de que a nossa comunidade está atuando aqui no Brasil, na América do Sul, oficialmente há 62 anos, que há 2 anos atrás comemoramos aqui 60 anos de atividade missionária no Brasil, na América do Sul. Só que até hoje, eu tenho dito assim, que o ensinamento em si do budismo, da escola de Jodo Shinshu Nenbutsu, na verdade foi transmitido ao Brasil através dos nossos primeiros imigrantes. Então, na verdade, podemos dizer que o ensinamento chegou ao Brasil há mais de 100 anos, porque são 104 anos de imigração japonesa aqui no Brasil esse ano. Então, não é exagero a gente dizer que a comunidade, na verdade, o ensinamento existe há todo esse tempo. Então, nos primórdios da imigração, e ainda hoje, claro, há muitas pessoas que ainda conseguem falar bem japonês,
mas das gerações do Issei, que são os imigrantes, e dos seus filhos, que são Nisei, né? Ainda a sociedade nipo-brasileira conseguia entender, conseguia comunicar-se em japonês. Hoje, passado um pouquinho mais de 100 anos, a realidade que nós vivemos, a sociedade como um todo, é que os Sansei, que são os netos de imigrantes, os Zonseis, né? Depois vão seguindo os Nonseis, mas a gente vê que a grande maioria dos descendentes já não fala mais Nihongo, japonês. No entanto, a nossa realidade dentro do templo é que a transmissão do ensinamento, infelizmente, ainda se mantém só em japonês, na sua grande maioria, né? Ou, mesmo que há atividades, né, que são realizadas juntamente em português, mas mesmo assim, eu acho que a parte do japonês é colocado como sendo o principal, né? Então, o que eu vejo é que, infelizmente, passados 100 anos de imigração japonesa e 60 anos de atividade missionária aqui no Brasil, a nossa comunidade ainda não conseguiu superar uma das coisas, né, uma das questões fundamentais, que é a barreira da língua, né? Nós estamos deparando com essa dificuldade já há muito tempo e sabemos então dessa realidade, de que os monges, os adeptos, né, estamos todos dentro dessa sociedade em transformação e que temos que fazer então a transmissão do ensinamento em português. Mas eu acho que por vários motivos, né, infelizmente está sendo bastante difícil. Então, quando a gente analisa sobre tudo isso, a começar então essa questão da barreira da língua, mas em se tratando, né, de atividades que a gente faz, na verdade existem muito mais, né, motivos, muito mais origens, né, causas que fazem com que a nossa sociedade, a nossa comunidade esteja atualmente em declínio, né? Infelizmente, os senhores sabem, as senhoras sabem, que esse ano nós tivemos a realização do 53º Congresso Sul-Americano de Senhoras Budistas, há um pouco mais de 2 meses atrás, né, em Araçatuba. O número de participantes dentro da programação, né, que a gente recebeu, estava marcado 696 pessoas. No ano passado também em Campinas, o número foi colocado como sendo o mesmo número, né? Alguns dados que eu recebi, informações do passado, é que a nossa comunidade, né, já teve uma realização do congresso um período com mais de 1.000 pessoas. Parece-me que o que teve o maior número foi em 1979, com mais de 1.200 pessoas participando. Então, hoje, nós estamos com praticamente metade, né, desse número. E, infelizmente, cada vez vai declinando, porque o que está acontecendo é que mesmo essas atividades de congressos, seja de senhora ou de Solnenkai, né, de sênior, porque, claro, o grupo dos jovens, os monges que falam em português, que estão à frente, né, dessa atividade. Então, nós fazemos o possível para fazer tudo em português, mas a parte do grupo das senhoras e do sênior ainda se mantém o japonês como sendo a língua principal. Então, o que acontece, né? Mesmo as pessoas que têm interesse de querer participar, se não entende a língua, fica difícil, né, de vir participar. Mesmo hoje, que é um Kenshuka, né, um seminário, a maior parte é feito tudo em japonês. Ainda mais existe um agravante, né, uma dificuldade maior, que é realizado durante a semana, né? Então, as pessoas jovens, que mesmo que tenham vontade, né, desejo de querer participar, se estão trabalhando, se estão estudando, não há como vir aqui participar, né? Deixar seus afazeres, seus trabalhos, atividades profissionais, para vir aqui participar, né? Então,
essa é uma realidade que nós temos que pensar, né, seriamente daqui para frente. E como fazer para mudar as coisas dentro da nossa possibilidade e desenvolvendo então atividades que sejam compatíveis, né, à realidade, que a gente possa reverter toda essa situação, né? Mas graças então à atuação dos nossos ancestrais, que com tanto dedicação, esforços, né, indescritíveis, nós tivemos a felicidade aqui no Brasil de ter a construção de pelo menos 35 templos nas cidades, né? Além de templos, as cidades que infelizmente não têm templo, fisicamente uma estrutura de um templo, mas que possuem grupos de senhores e de senhoras que formam a associação budista, né, da nossa comunidade. Então, no total, são em torno de 50 localidades que existem, então, essas atividades de grupos de senhores e de senhoras ou atividade de templo. Mas, mesmo assim, o que está acontecendo, essa barreira da língua, então, é um grande problema, né, dificuldade que nós estamos enfrentando ainda hoje. Só que quando a gente, então, pensa, né, nessa questão de atividades, apesar de questão de barreira da língua, né, dos horários e afazeres de cada um, tantos fatores que existem, né, tantos motivos que existem que dificultam a participação das pessoas, que isso então faz com que o número de participantes cada vez mais vai diminuindo. Eu acho que, se a gente analisar, né, no fundo, né, seriamente, né, o motivo principal do que faz com que isso aconteça, acaba sendo a questão da consciência de cada um, né? Vou colocar um exemplo meio, nesse momento também não é muito, talvez, agradável de se ouvir, né? Mas já há algum tempo a nossa comunidade tem feito, por exemplo, no grupo do sênior, né, do Sonnenkai, o Karaoke Taikai, que é um evento, né, mais recreativo para que as pessoas se reúnam, participam do karaokê, porque muita gente gosta realmente de cantar, eu mesmo gosto de cantar, né? Mas aconteceu esse ano principalmente que na mesma data, né, que foi marcado o Karaokê Taikai da nossa comunidade, parece que coincidiu com os karaokê de outras entidades, né? Aí, quer dizer, o evento na verdade é o mesmo, né? É karaokê, né? No entanto, todo mundo prefere, desculpa falar todo mundo, mas a grande maioria prefere ir para o karaokê que vai ter pontuação, né, que vai ganhar prêmios de verdade, do que uma coisa assim da nossa comunidade, que é muito mais de confraternização e, principalmente, através dessa confraternização, pelo menos ter a oportunidade de ouvir um pouquinho do ensinamento do Buda, né? Isso significa que, realmente, o que está em questão fundamental em tudo, na verdade, é a questão da consciência de cada um. O que a gente está fazendo de verdade, né? Não é só os adeptos, nós monges, claro, principalmente, né? O que nós estamos fazendo para que essa comunidade possa se desenvolver verdadeiramente? Então essa é uma questão muito difícil, né? Por quê? Porque nós deparamos com, eu até coloquei aqui nas minhas anotações, existe até um velho ditado, né, japonês, que fala assim, Yuwa yasashiku yasuku, né? Yuwa yasuku okonao wa katashi. Quer dizer, falar é fácil, difícil é realizar as coisas, né? Então talvez a gente coloque assim, né? Isso que está certo, isso que está errado, quer dizer, começa a falar um monte de situações, a gente entende como é que tem que ser as coisas, tal, a gente consegue identificar as dificuldades, as razões, né? Mas então, como fazer, né? O que fazer para mudar tudo isso? Isso que é a questão difícil, né?
Porque a gente fala assim coisas bonitas, né? Mas será que a gente está fazendo mesmo as coisas da mesma forma quando fala? Acho que essa é a questão fundamental, né? Todos nós, então, temos que parar para pensar, né? Será que o que a gente está fazendo está de acordo com o que a gente está falando? Será que as nossas palavras, né, realmente estão de acordo com as nossas atitudes? Temos que todos nós, né, reavaliar sobre nós mesmos, né? Não é analisar só o lado externo. O sensei que não está fazendo nada, mas será que a gente está fazendo alguma coisa? Ou para o lado do monge, o monge fala, os adeptos é que não querem contribuir. Mas será que a gente está fazendo alguma coisa quanto monge, né? Então, quer dizer, cada um na sua posição, no seu lugar, e unindo as forças, né? Na verdade, nós temos que fazer as coisas acontecer. Então, essa é a questão fundamental, acho que em tudo, né? E em português eu encontrei um ditado bastante parecido com isso, né? Que diz assim: uma ação vale mais do que 1000 palavras, né? Então a gente realizar a coisa, na verdade, é muito mais importante do que a gente ficar falando coisas, né? E isso tudo então faz com que a gente pare para refletir e principalmente fazer o possível, né, para mudar as nossas atitudes, né? E além disso, como é a questão para o futuro, né, porque todos nós que estamos aqui, querendo ou não querendo, né, sejamos jovens ou idosos, cedo ou tarde, a gente vai ter que deixar essa vida também, né? E que esse legado que nós recebemos dos nossos ancestrais, é que agora temos que repassar para as nossas futuras gerações, né? Os nossos filhos, netos, né? E isso seja repassado da melhor forma possível. Só que aí nós deparamos com outra questão, também no ditado, né, japonês, que fala: Oya no senaka o mite koa sodatsu. Né? Os filhos estão olhando o que a gente está fazendo, né? Quer dizer, as crianças olham o que os pais fazem, não pelo que eles falam, né? Mas sim o que eles estão fazendo é que tornam, na verdade, o exemplo para a vida deles, né? Então, será que a gente está fazendo a coisa para que as crianças, né, as nossas futuras gerações, possam observar e fazer a mesma coisa? Eu acho que a maior parte da gente, né, todos nós, estamos mais naquela situação de falar assim: faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Jibun no yu koto wa kiki nasai, demo jibun no yatte koto wa shite ikemasen yo, mitana, né? Uma situação dessa natureza, né? Então, tudo isso que nós temos que refletir, todos nós já sabemos, na verdade, eu acho, né? Mas mais do que nunca, eu acho que aqui é o momento, né, de cada um, agora mais do que nunca, né, refletir, principalmente ouvindo o ensinamento do Buda, que o ensinamento seja colocado então como sendo a coisa principal da nossa vida, né? Porque diz a história que o Buda Shakyamuni, né, o fundador do budismo, há mais de 2.500 anos atrás, na Índia, ele, depois que atingiu esse estado de iluminação, compreendeu a verdade, ele transmitiu o Dharma, né, o ensinamento búdico, para muitas pessoas, né? E que esses ensinamentos é que se tornaram então o que nós chamamos de sutras, né, que são os ensinamentos que o Buda pregou nesta vida. Há vários sutras, e dentro da nossa tradição, como disse já o Sojo Sensei, 3 sutras são considerados como sendo os principais. Os 3 sutras que falam sobre o Buda Amida, né, que é o Sutra Maior da Terra Pura, o Sutra da Contemplação do Buda Amida, e o Sutra Menor da Terra Pura, que é o Bussetsamida Kyo, que todos nós temos bastante intimidade, que muitas vezes lemos nos ofícios memoriais, né? Mas fora esses sutras, existem vários sutras, né? E pelo que eu encontrei, num sutra chamado Bonmo Kyo, eu não sei qual a tradição que usa esse sutra como sendo importante, mas
dentro desse sutra diz que está escrito, né, uma palavra, né, uma expressão que tornou-se também posteriormente um velho ditado japonês, né, que diz assim: Shishi Shinchu no Mushi. Né? Nas palavras do Buda diz que está escrito mais ou menos assim. Eu vou ler primeiro em japonês para todo mundo, né, entender melhor, depois vou tentar traduzir, né? Shishi Shinchu no Mushi Mizukara Shishi no Niku o Kurai Yogai no Mushi ni Hizaru ga Kotoshi Zeku no Gotoku Bushi Mizukara Buppo o Yabuni Gedo Tenma no Noku Hakai Suru ni Arazu. A explicação seria, né? O leão, né? Shishi wa Jibun jishin no tainai ni sumu, né? Gaichu ni kuarete shinu no de ari. Soto kara no mushi ni kuarete iku no de wa nai. これと同じように悪い仏教徒が自ら仏法を破壊するのである。下道や天魔が仏法を破壊するのではない。大変ね、厳しく戒められていますね。Bom, traduzindo isso, né, é difícil falar assim tudo em português, mas eu traduzia mais ou menos assim, como que o leão, que é o rei da selva, né, ele é morto muitas vezes, na verdade, pelos vermes que estão dentro da sua entranha, do seu intestino, do seu corpo. Não são as feras, os bichos, os insetos que estão fora que vão feri-lo muitas vezes, né? É o que está dentro dele é que consome, que corrói a vida desse animal, né? Aparentemente é um animal bastante forte, né, externamente, só que internamente pode ser bastante frágil e pode trazer dentro de si, então, é o que vai causar-lhe, né, que vai custar a própria vida, né? Da mesma forma, bom, isso são as palavras do Buda, né? Não são as pessoas de fora, né, do grupo dos budistas, que vão destruir o budismo. Infelizmente, são os maus seguidores do budismo, aqueles que se diz budista, mas que são os maus seguidores do budismo, que vão se autodestruir, né? Então, quer dizer, isso é um ensinamento muito crítico, né, muito difícil para a gente ouvir muitas vezes, né? Mas é muito importante a gente parar e refletir sobre isso. E não é assim, né? Muitas vezes a gente fala assim, tá acontecendo o desenvolvimento de outras tradições que estão crescendo, então parece que a culpa é dos outros. Não. É aqui dentro mesmo, né? O que a gente está fazendo para que as coisas melhorem? Será que ao invés de ajudar, a gente não está, infelizmente, provocando cada vez mais a nossa autodestruição? Isso é uma coisa muito importante para a gente refletir. E se de repente, né, a gente está fazendo isso, não, claro, com a nossa intenção, com a nossa vontade, mas se isso está acontecendo, é importante que a gente pare para refletir, né, atentamente sobre isso e tentar retornar, né, ao que é o ensinamento do Buda, para que o desenvolvimento verdadeiro dessa comunidade, de cada associação e de cada um de nós, é claro, possa acontecer verdadeiramente, né? Então, não é coisa alheia, né? Eu falei agora no início, não é uma coisa assim para ficar criticando a outros, né, externamente, mas sim para nós mesmos. Eu mesmo que estou aqui falando, eu sinto assim que na verdade eu não tenho toda essa moral para ficar falando isso, né? Mas é por isso mesmo, né, que no momento que eu estou expressando isso, eu sinto muito mais a minha responsabilidade, né, de precisar então seguir o caminho correto do Buda. Espero que todos nós possamos tentar fazer isso, né, cada vez mais. Que dentro dessa reflexão a nossa comunidade possa realmente se prosperar, né? E dificuldades a gente sempre vai encontrando. Nós podemos identificar, né, as causas, as origens dessas dificuldades, das
problemáticas que vamos encontrando pela frente nas nossas vidas, dentro da nossa comunidade e tudo mais, da sociedade. Só que, realmente, se cada um de nós não fizer a sua parte, a coisa não vai acontecer, né? Mesmo em relação à sociedade, né? A gente fala, o governo está fazendo tudo errado, mas somos nós que estamos escolhendo o governo, né? Teve, nesse tempo atrás, a eleição. Esperamos, claro, que os governantes eles tenham essa consciência, né, de que tem que trabalhar em prol, em benefício do Brasil, da sociedade. Só que não é a gente ficar só falando isso, né, só ficar cobrando dos governantes. A gente também tem que fazer, né, cada um a sua parte, para que a coisa melhore, né? Só que hoje em dia, cada vez mais, né, é muito mais fácil a gente só ficar cobrando dos outros e a gente não fazer nada, né? Então, eu espero que nessa reflexão de hoje, cada um de nós, né, possa realmente, analisando, ouvindo atentamente, né, os ensinamentos do Buda, valorizar cada instante dessa existência e que isso seja refletido, né, para o desenvolvimento, o progresso de cada família, cada associação, e isso, claro, também em toda a comunidade sul-americana que nós estamos fazendo parte, né? Bem, dessa forma, esse tema que foi colocado hoje para eu estar aqui dizendo, não é uma coisa que vai ter uma conclusão, né? É muito mais um desafio, né? É uma coisa que a gente tem que parar, pensar, conversar, dialogar, unir as forças, todo mundo, né, em prol de uma meta, um objetivo, um direcionamento que todos nós temos que tomar para que isso aconteça, né, a comunidade realmente prosperar. Então desejamos que hoje, né, nessa discussão que nós vamos ter à tarde, a gente possa dar a nossa opinião. Está certo que não é porque a gente deu a opinião que vai acontecer isso, né? Justamente, cada um tem que dar a opinião, e todo mundo refletindo em cima disso. Isso é bom, vamos tentar fazer isso. Ou se isso foi definido assim, todo mundo tem que contribuir para que isso aconteça, né? O que nós temos visto ultimamente, né, mesmo dentro do grupo dos monges, né, que nós formamos comissões para realizar algum tipo de atividade, né? Só que, bom, para começar, já está ficando cada vez mais difícil a gente fazer reuniões para discutir como é que vai ser essa atividade. Então, a comissão é formada, mas a comissão não faz nem reuniões, né, para definir como é que vai ser o direcionamento, como é que vai ser a própria atividade. Aí, no final das contas, acho que algum monte vai fazer, né? Infelizmente, está nesse pé, nessa situação real. Eu acho que é importante, né, a gente primeiro discutir, analisar, né, seriamente, atentamente, tudo, e o que é possível fazer, né? Todo mundo, então, unindo as forças, seguir nessa meta, nesse objetivo. Porque, infelizmente, nós encontramos também, claro, né, com pessoas, em toda a sociedade, não é nossa comunidade simplesmente, qualquer lugar a gente encontra, né, pessoas que falam assim, eu não vou falar, né, porque ninguém vai ouvir o que eu vou falar. Outras pessoas, né, o que é mais comum até, né, que na hora de reunião não fala nada, fica quietinho, como se estivesse aceitando tudo, né. Aí depois que termina, começa a falar lá por trás, assim, mas isso não queria, não, né? Não vou ajudar não, porque não é minha ideia. Então, na hora da reunião, tem que falar o que a pessoa está achando, né? É o momento de trocar ideias, né? Talvez a sua ideia não seja melhor do que a de outra pessoa. Não é questão de falar melhor ou pior, né? Mas o que é compatível, o que é possível, né, se fazer e tal, né? Mas, infelizmente, né, encontramos essas situações de pessoas que a gente faz reunião, espero que vocês tenham opiniões, tenham ideias, ninguém fala nada. Aí como se a gente estivesse assim, orientando tudo, né? Só que aí a gente pensa, então todo mundo já está entendendo, está de acordo, aí chega, termina a reunião, cadê a colaboração, né? Aí fica difícil, né?
Então, na hora da reunião, de colocar as ideias na mesa, eu acho que a gente tem que opinar, né? E depois, dentro dessa discussão, isso é possível fazer, isso não é possível fazer. Vamos tentar, né, realizar as coisas dentro da nossa possibilidade. Assim é que talvez, né, a gente possa fazer com que a realidade que nós vivemos hoje possa ser, aos poucos, né, transformada, melhorada, e que isso vai refletir, então, no desenvolvimento, né, do futuro da nossa comunidade daqui para frente, né? Então, eu coloquei, né, esses exemplos de ditados. Eu, na verdade, desde pequeno, né, a gente ouvia falar muito, a minha família, esse tipo de ditado. A minha avó também falava muito esse tipo de coisa, né? Minha mãe também falava, ela está aqui na frente, mas eu sempre procurava refletir, né? Agora falar assim, se eu conseguia fazer, é muito difícil, né? Mas eu acho que aí também entra a questão, né, que o próprio ensinamento do Buda, o ensinamento do Zen Butsu, esclarece, né? Claro, por justamente a gente ser incapaz, né, de fazer tudo, né, é que nós precisamos do ensinamento do Buda que nos oriente, né? No caso da nossa salvação, enquanto ser humano, enquanto ser vivente, essa vida que vai ter que deixar essa existência a qualquer momento, com a nossa força, a nossa virtude, não há como a gente superar a morte, né? Mas, com a compaixão do Buda, a sabedoria do Buda Amida, isso vai acontecer, né? Então, se a gente receber esse ensinamento realmente dentro do nosso coração e seguir esse ensinamento, essa nossa atitude é que fará com que os nossos filhos, as nossas futuras gerações possam estar observando, né? E seguir esse caminho, né? Então, mais do que palavras, né, é realmente a nossa ação é que vai começar a fazer a diferença. Bom, eu espero que a gente possa, né, desenvolver da melhor forma possível tudo isso e juntos, né, fazer o desenvolvimento da nossa comunidade, cada um na sua cidade, cada tem suas dificuldades, mas esperamos que pelo menos, né, na sua cidade vocês possam contribuir da melhor forma possível. Bom, hoje no caso, né, a maioria que veio aqui, né, os senhores, eu acredito que são da regional aqui da Grande São Paulo, porque do interior, infelizmente, cada vez menos nós temos participação, né, das pessoas. Bom, algumas pessoas, claro, vieram de longe, né, essa manhã, muitas pessoas até dirigindo o seu carro, né, tantas horas de viagem, aí chega aqui, começa a bater o sono, né? Isso eu acho que é compreensível, né? Mas dentro dessa diferença que nós temos, para começar, né, aqui no Brasil, um país tão grande, com tanto dificuldade que a gente tem na sociedade, né, a rodovia, a ferrovia, né, o desenvolvimento, hoje em dia está, claro, está melhor, né, comparado com décadas atrás, mas mesmo assim nós observamos que, infelizmente, acontecem tantos acidentes, né, tantas coisas nessa nossa vida, que a gente não espera, mas que é possível mudar completamente, né, o rumo das nossas vidas. Então, dentro dessa transformação que vai acontecendo nesse mundo, a gente tendo essa conscientização, vamos tentar, né, estar mais próximo da nossa realidade, desenvolver o que é possível, né, e fazer a nossa parte, então, para que isso aconteça, né. Bem, a minha explanação de hoje ficaria por aqui, e como tem um pouquinho de tempo, né, o horário que eu recebi até 11h30, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma dúvida, quiser trocar ideia com a gente também, é claro que depois do almoço nós vamos ter esse horário, né, e que será interessante que todo mundo que tivesse opiniões pudesse estar falando, né, suas ideias, mas da minha parte, né, gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu não estou querendo dar qualquer tipo de lição de moral aqui na frente, né, muito pelo contrário,
eu quero estar sempre aprendendo junto, né, com os senhores, e que o ensinamento do Buda sendo o ensinamento principal da nossa vida, que a gente possa realmente valorizar cada instante dessa nossa existência. Esse é o meu desejo fundamental, né? Mas se alguém tiver alguma colocação, alguma ideia para quiser colocar aqui agora, eu gostaria de deixar então em aberto esse horário, né? Faltando mais uns 10 minutinhos para o final do horário que eu recebi como sendo de palestra, né? 日本語で言わなくていいですか？もうポルトゲーズで分かってもらいました。わからないですか？ですね、じゃあ少しね、今言ったことを少しで日本語で申しましょうかね。まあ皆さんね、今日こうして遠近各地より集まっていただいて本当にご苦労でございますね。でもまあ私はこの場で、総長先生からですね、もちろん今日言われたわけじゃないんですけど、もう何週間か前に言われたわけなんですけど、これからの教団というテーマでお話ししてくださいということになったわけですね。でこれからの教団って将来のことですから、講義というよりね、私はこのテーマは、テーマというよりね、これは我々浄土真宗の一門徒、一僧侶として一人一人がですね、これからの教団を真剣に考えていかなければならない大きな課題ではないかなと思うんですね。でそこでですね、現在のことを把握し、過去のことからいろいろ学んで、そして将来を目指していかなければならない。どんなに将来のことをきれい事を言おうと思ってもね、過去というものがあるわけです。で現在のね、現在が過去、将来を作っていくということでもあります、ね。だから今我々が何をしているか、今まで何をしてきたかということをみんながですね、真剣に見つめ合って、そして間違っていたことは間違いだなと分かったらそれを直していかなければならない、ね。でたとえ間違いでなくてもですね、今までやってきたことで正しいことであったとしても、今の社会の中でいろいろ物事が変わっていきます。それにこれから先ね、我々がやっていることがそのまま続けていったら、それが本当に成果というかね、ヘズタードを出すことができるかというものに関しては、これはまた見つめ直していかないといけないものも出てくるかと思いますね。例えばね、今日こうして研修会をさせてもらってますね。皆さんはいろいろもちろんすることもあったはずですけれど、それを置いてね、来てくださったのは確かです、ね。でも我々はね、教団のことを、将来のことを言ってね、もっと若い人にも来てもらわないといけないと言いますけれどね、でもまずポルトゲーズでお話をするということも、私は今さっきちょっとさせてもらいましたけれど、でも研修会にしても大会にしてもね、そしてお寺のこういう行事というものはね、事業というものはまだ日本語が中心になってね。だから若い人たちに来てくださいと言っても、今の日系社会も3世4世の世代に変わっている社会の中で、どれだけ我々が日本語で言ってもみんなもう通じないんですね。そうするとせっかく来ていただいた人たちが、自分は来ても何もわからない、もう次には来ない、どうしてもなってしまうね。だからお互いにですね、僧侶として門徒としてみんなで、じゃあどのようにして協力してそれを変えていくかということを考えていかなければならないね。だからいろいろな問題点というものはみんな把握できるんですね。これは間違ってる、これはこのようにしたらいいと言ったりしますけれど、先ほど言いましたように、言うは安く行うは堅し、ね、言うのは簡単なんです。誰でもね、お互いにいいことは何でも言えるんです。じゃあそれだけ言ってることをしてるかというと、なかなかできない。これが問題なんですね、私たちね。でそれと一緒にですね、親の背中をね見て育つ子供ね、これがあるんですね、やっぱりね。今日ここにちょっとね用意しなかったんですけれど、
皆さん今ね、インターネットを調べてもらったらいろいろ出てくるんです、ビデオがね。であるビデオをちょっと見たんですけれどね、いいことにしても悪いことにしてもね、子供は大人の姿を見てそれをやっているというビデオがあるんですね。そしたらね、親がね、お父さんがお母さんをこうして殴る、子供も一緒にこうして殴ってるようなね、そういうような、彼はビデオですから、それは作ってあるものですからね、もちろんこれはこういうことなんですよ、ね、子供は親の姿を見てね、こうして育ってるんですよということをこうしてみんなにね、分かっていただくためのビデオですからね。でタバコを吸ってるところがね、だからそのビデオには親がタバコ吸ってるのを子供も一緒にタバコを吸ってるとかね、全部一緒なことをやってるんですね。で最後にどう書いてあったかと言いますと、子供は見ていますよ、ね、子供は同じことをしていますよ、こういうような、ね、ことが書いてありました、ね。これは英語で書いてありましたので、あとアメリカの、ね、グループが作ったビデオなんでしょうけれど、でもそれを見てですね、やっぱりそうなんだな、ね、私たちはこうしてきれい事はたくさん言うけれど、じゃあ実際に自分が何をしているか、ね、ということを考えなければならない。でそれと一緒にですね、私今回ちょっと調べている中で、獅子心中の虫ということわざをよく聞いてますけれどね、で本来ですね、その言葉は煩悩経というね、お経さんね、お釈迦様が説かれたお経の中に出てくる言葉だと言われてるんですね。でその言葉の中に、だからお釈迦様はね、獅子心中の虫とね、外からね、害されるんでなくて、中から壊れていく、崩れていくね。仏教というね、見教えも仏教界というグループも外からね、壊されていくんでなくて、その中にいる、ね、ものがそれを破壊していく、壊していく。だからそれをね、お釈迦様は戒められたわけなんですね。じゃあそこでですね、私たち一人一人が自分が仏教徒としてお念仏の見教えをね、聞かせていただく人生の中で、本当にじゃあ どこまでそれをしているかね、考え直さないといけないんじゃないかなと思うんですね。もちろんね、偉そうに私これこうしてね、皆さんね、こうして人生経験もいろいろな面でも私よりずっとね、経験豊か、な方々に偉そうにもちろん言える立場でもございませんけれどね、こういうせっかくのご縁をいただいて、皆様とご一緒にね、これからの教団について、これからのね、仏様の見教えをどのようにみんなで伝えていくようにね、協力し合っていく、教団が本当に、良くなっていくために、我々一人一人がね、改めて今自分がやってること、今までやってきたこと、そしてこれから何ができるかね、いうことを真剣に話し合い、ね、そして決まった方針に向かってみんなで協力し合って進めていくしかないんじゃないかなと思うんですね。でそこにはだからまず自分自身の自覚の問題ですね。それをお互いにはっきりとね、仏様の見教えを中心にする人生を大切にしなければならないということを、みんなで改めて大切にしなければならないんじゃないかなと、思わさせていただくことなんですね。きれい事は言いやすいですけれど、なかなかそのようにできない私で申し訳ないことですけれどね、今日はまた午後からみんなで話し合いをさせていただく時間もありますのでね、お互いにいろいろな意見を交わし合って、できるだけ教団が良くなるためにこのようにね、させていただこうと決まったことにみんなで協力し合ってね、進めていけるように、その力をまた注がさせていただく、協力させていただくことを大事にさせていただきたいと思うことでございますね。簡単に申し上げますと、初めに申し上げたことは、主な点はそれではなかったかなと思うことでございますね。はい、もう時間が今度は参りましたので、私の拙いお話ね、皆様のご清聴を感謝申し上げて、これからますます皆様とご一緒にお念仏の見教えを聞かせていただきながら、尊いいただいた人生を共にお浄土の道へとね、お浄土への道へと共に歩まさせていただきたい願うことでございます。ご清聴ありがとうございました。